Oremos. Pai, diante da tua presença, estamos aqui, Pai, iniciando nossa reunião, Pai, partilhando do pão, tudo que o Senhor tem colocado na vida do Lucas e em seguida na vida do Maurício, Pai. Te agradeço pela vida deles, Senhor. Te peço, Senhor, a tua bênção, Pai, sobre a vida deles, tua direção, Pai, com aquilo que o Senhor colocou, já compartilhou com eles, para compartilhar com a gente, Pai. Senhor, eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, tá contigo, mano. Amém. Bênção. Bom, pessoal, primeiramente, boa noite a todos. Que Deus venha abençoar todos vocês. A graça e a paz de Jesus, a paz do Senhor, aí como vocês costumam falar, né? Cada pessoa, cada igreja é diferente, mas a gente está unidos aqui em um só coração, em um só corpo, né? O corpo de Cristo. E eu fico feliz aqui de compartilhar com vocês a palavra, né? O que Deus tem falado no meu coração. Fico muito grato também a essa oportunidade. E hoje, né, falando sobre alguns dos heróis da fé, hoje eu vou falar sobre Gideão. É um homem que realmente tem um exemplo para nos dar, mas quando a gente vai ter aquela leitura mais profunda, assim, para entender os pormenores da situação, a gente parece que, poxa, como que eu nunca pude ter esse detalhe, né? Como que eu nunca pude perceber isso que aconteceu com esse personagem? E às vezes a gente até coloca uma distância muito grande entre um personagem bíblico e nós, na questão do comportamento. Às vezes a gente pensa que o personagem ele é tão perfeito, ele não tem insegurança, ele não tem medo, né? Diferente da gente. Mas olhando, a gente lembra que são pessoas, né? Que são seres humanos, que estão suscetíveis a várias falhas, vários erros, e isso que me surpreende, isso abrindo os nossos olhos, né, a gente percebe que Deus pega pessoas incapazes, pessoas improváveis, e usa elas para tempos oportunos, tempos de crises, em momentos onde essas pessoas são respostas de Deus para determinadas situações. E é isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu peço que todos abram ali a Bíblia, liguem a Bíblia em Juízes 6. A gente vai ler alguns versículos, inicialmente aqui os versículos iniciais, e eu peço que todos mantenham a Bíblia aberta, porque a gente vai aqui percorrer ao longo dessa história de Gideão, algo que eu fico assim muito contente em compartilhar com vocês que Deus tem falado no meu coração nessa noite. Juízes 6, verso 1. A minha versão diz o seguinte: vou dar um tempo de vocês abrirem ali e a gente começa a leitura. Amém? Juízes capítulo 6, versículo 1 diz o seguinte: os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Os midianitas eram tão cruéis que os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam um plantio, saqueadores de Midian, de Amaleque e de outros povos do leste atacavam Israel, acampavam na terra e destruíam as plantações até Gaza. Levavam ovelhas, bois e jumentos, e não deixavam coisa alguma para Israel comer. Esses bandos inimigos, que vinham com seus rebanhos e tendas, eram como uma praga de gafanhotos. Chegavam em camelos tão numerosos que era impossível contá-los, e só partiam quando a terra estava devastada. Os midianitas reduziram Israel à mais absoluta pobreza, e o povo pediu socorro ao Senhor. Até aqui por enquanto. A gente leu esse panorama que o livro de Juízes começa a nos dar, como que estava aquele momento bíblico, aquele contexto histórico. A gente viu que Israel é um povo, por inúmeras vezes, que servem ao Senhor. Tem os momentos ali de colheitas, os momentos onde parece ser bem fácil servir a Deus por aquilo que Ele está fornecendo, aquilo que Ele está concedendo, aquilo que Ele está dando. Mas tem momentos onde Israel vive como se fosse um ciclo de pecado. Serve ao Senhor Deus, restaura viva, tem um avivamento, mas o povo esquece de servir a Deus, levanta altares para Baal, Azera, outros deuses falsos, e se esquecem de Deus. E são ali levados, Deus entrega a eles as suas paixões infames, aos seus desejos pecaminosos, e também Deus usa muitos povos, povos inimigos, para cumprir a vontade de Deus na vida do povo de Israel. Então, eu vejo que é um povo que
primeiramente, né, não servia a Deus da forma que Deus queria, porque Deus ele não tem um plano para a sua nação, a tribo escolhida de Israel, né, de modo que você serve a mim, você serve a Deus só por aquilo que eu estou dando e depois você esquece de mim, né? Deus falando com o povo de Israel. E todo momento bíblico, não só em Juízes, mas durante toda a Bíblia, todo o período ali do Antigo Testamento, Deus ele busca de todas as formas fazer com que o povo reconheça isso, que eles são dependentes do Senhor Deus. Que sem eles, eles podem servir quaisquer deuses que eles queiram, mas eles não vão ter as respostas que estão somente no Senhor de Israel. Então Deus permitiu que tudo isso acontecesse. Os povos ali de Israel, as tribos de Israel, estavam em um momento onde Deus estava entregando a sua nação nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Midianita, né, o povo de Midian, eles eram cruéis, eles faziam coisas perversas, né, coisas malignas para com Israel, de modo que todo mundo estava escondido nas montanhas, como a gente leu, estavam escondidos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas, em qualquer lugar ali que tivessem essa falsa segurança, eles estavam. É um povo tão, eu vejo assim, um povo que viu o próprio Deus abrir o mar, o povo que viu as muralhas de Jericó serem derrubadas e naquele momento de Juízes, olhando todo esse contexto histórico, parece que eles tinham esquecido que Deus é um Deus poderoso, que Deus ainda há misericórdia de Deus, de modo que eles poderiam serem guerreiros novamente, poderiam pegar ali os seus instrumentos de guerra e derrotar os seus inimigos. Mas diante de tudo isso, de todo esse contexto que a gente falou, nós olhando para a história de Gideão, nós entendemos que Deus sempre levanta os seus valentes. E Gideão, ele foi um juiz israelita. Naquela época não havia os reis, havia os juízes, a autoridade máxima de Israel, e ele foi um dos juízes. Ele era da tribo de Manassés. E um detalhe importante é que o próprio Gideão, ele descreveu a sua família como a menos poderosa de Israel, e ele se referiu a si mesmo como o membro menos importante da sua própria família. Isso foi muito pesado, não foi? E a história da vida de Gideão, mostra que Deus pode usar uma pessoa fraca, uma pessoa improvável, para cumprir grandes propósitos, mesmo em tempos de crises. Então, olhando para a história dele, nós entendemos que Deus ele sempre levanta os seus valentes, primeiramente restaurando a sua identidade. Eu pedi que você deixasse a sua Bíblia aberta, então vai comigo aqui, Juízes 6:11. A gente vai percorrer alguns versículos desse capítulo 6 e depois do capítulo 7. Então Deus ele levanta os seus valentes. A primeira coisa que Deus faz, que eu vejo que fez na própria vida de Gideão, foi restaurar sua identidade. Juízes 6:11 diz o seguinte: Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do grande carvalho em Ofra, que pertencia a Joás, do clã de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava debulhando trigo no fundo de uma prensa de uvas, a fim de não ser descoberto pelos midianitas. A gente começa a entender a história de Gideão. A gente vê, poxa, o Gideão que conduziu os 300, que conseguiram ali fazer com que o próprio exército inimigo se tivesse ali um surto onde eles lutassem contra si mesmo e o povo de Israel, liderado por Gideão, vencesse aquela batalha. Antes disso, temos sempre uma jornada do herói, né, onde ele mesmo duvida de si mesmo, onde ele não entende o que Deus pode fazer. Ele estava ali malhando trigo, ele estava em um lugar onde não era para ele estar. Ele estava com medo dos midianitas, porque ele estava ali assumindo uma identidade que não era dele. Ele nunca foi chamado para justamente ficar debulhando trigo. Ele foi chamado para ser um guerreiro de Deus, ele foi chamado para ser um valente de Deus. Mas sem antes a gente não ter um encontro com Deus, a gente sempre vai continuar sendo quem nós fomos. Pedro, eu vejo um exemplo muito claro na vida de Pedro, que após andar com Jesus por 3 anos e meio, após perceber muitos milagres que Jesus estava fazendo, ainda ele não havia percebido de fato, crido totalmente quem Jesus era, e a identidade dele não havia sido formada. Só quando o Espírito Santo desceu, o Espírito Santo ali desceu sobre a vida dos discípulos, desceu sobre Pedro, ele foi cheio do Espírito Santo, ele pregou para mais de 3.000 almas e elas foram salvas.
E ali a gente viu uma imagem sendo transformada, um fruto muito grande que Pedro estava produzindo. Mas antes disso, depois que ele soube da morte de Jesus, o que, que ele foi fazer? Ele foi voltar à sua velha vida, ele foi ali lavar suas redes, porque na manhã seguinte ele ia voltar à pesca, ele ia voltar à vida que ele sempre teve antes de conhecer a Jesus. E eu vejo que Deus é um Deus que restaura identidades, quando ele vai formar, quando ele vai fazer uma obra na vida de uma pessoa, quando ele vai, exatamente em Jeremias 18, quando ele está formando um grande vaso, um vaso de honra, os vasos, assim, eles não nascem, eles não são criados de uma forma já bonita, que já tem todas aquelas perfeições, aqueles detalhes, aqueles entalhes ali de ouro, de coisas luxuosas em si para chamar a atenção, mas o barro em si, ele tem uma natureza. E essa natureza não é uma natureza maleável, é difícil você que talvez já teve essa experiência de uma olaria, de fazer aquele barro, colocar suas mãos ali no barro para fazer um vaso, é uma coisa difícil, porque é uma natureza que sempre volta a um estado não uniforme, ou seja, um estado onde não tem uma formosura em si, mas Deus é um Deus tão grandioso que, primeiramente, ele restaura essa identidade na vida do ser humano, que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, Deus é um Deus que se relaciona, um Deus que coloca a sua digital, um Deus que tem esse relacionamento na vida do homem, para guiar no caminho que Deus quer, para que esse ser humano tenha a imagem que Deus quer, mesmo que essa própria natureza do ser humano lute contra isso, mesmo que a nossa natureza, a natureza de um valente de Deus, lute para ser quem Deus não quer que ele seja. Então, uma batalha constante. Mas eu vejo que Gideão ele estava ali vivendo a sua vida comum em si, mas não pense que Deus ele vai chamar uma pessoa que já está totalmente preparada em si, que tem a certeza daquilo que ele vai fazer, daquilo que Deus vai mover essa pessoa. São pessoas que estavam em lugares corretos, em lugares exatos, porque Deus ele sabe de todas as coisas. Deus predestina, Deus ele conhece o rumo da história. E Gideão estava ali, mas ele não estava no lugar errado. Ele estava em um lugar onde Deus, primeiramente, teria que restaurar essa identidade dele. E Deus levanta os seus valentes. A segunda coisa, Deus levanta os seus valentes, afirmando que eles não estarão sós. Porque no próximo versículo diz o seguinte: Juízes capítulo 6, versículo 12. O anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: O Senhor está com você, guerreiro corajoso. E o detalhe é esse final dessa frase, né? O Senhor está com você, afirmando que que o valente de Deus, Gideão, ele não está sozinho. E segundo, o anjo do Senhor, dizendo, afirmando que Gideão é um guerreiro corajoso. Sabe por quê? Porque Deus ele conhece a identidade dos guerreiros dele. Deus conhece a identidade dos valentes dele. Até porque em momentos onde a nossa fé, de uma certa forma, não é provada ainda, a gente não sabe onde que Deus vai nos mover. A gente não conhece onde Deus vai mover alguma peça para que a gente creia cada vez mais que ele ainda permite as coisas e que ele ainda está no controle. Então Deus ele vem reafirmando na vida de Gideão através do anjo que disse: "O Senhor está com você", e afirmando que ele é um guerreiro corajoso. Depois de Deus restaurar a identidade de um valente, que ele chamou para cumprir o seu propósito, em um tempo tão catastrófico, um tempo tão uma crise tamanha, depois de restaurar a sua identidade, Deus ele sempre afirma que ele não estará só. E Jesus disse isso para os seus discípulos: Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Deus ele sempre mostra a sua presença. Deus é um Deus que a presença dele sempre é notória. Não é um Deus que se passa despercebido. Primeiro que qualquer pessoa que se relaciona com ele é transformada. E qualquer lugar que Jesus passou, realmente as pessoas vão falar: nossa, esse homem passou aqui, mas ele é diferente, ele fala diferente, ele não fala de coisas que estão em um museu, que estão no passado, mas ele vive esse novo e vivo caminho. E essa é a terceira coisa que Deus faz. Deus levanta os seus valentes, os dando novidade de vida, mesmo em meio às suas dúvidas. Versículo 13. Gideão respondeu: Meu senhor, se o senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? De onde estão os milagres de que nossos antepassados nos falaram? Acaso não disseram: O senhor nos tirou do Egito? Agora, porém,
o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Você percebe essa salada que o próprio Gideão fez? Ele tinha uma dúvida muito grande e ele faz esse questionamento para o anjo do Senhor: se o Senhor realmente está conosco, por que, que aconteceu tudo isso? Por que, que o Senhor entregou Israel, a tribo de Israel, para ficar 7 anos correndo, fugindo, se refugiando do exército de Midian, dos midianitas? Onde estão os milagres que os nossos antepassados nos falaram? Naquela época havia uma tradição oral de repetição, porque a Bíblia ainda não estava sendo formada, e os milagres que a gente vê no Êxodo, os milagres que a gente vê ao longo da história, ali eram contados de uma forma, uma tradição oral, onde as pessoas se reuniam para falar daquilo que Deus havia feito com seus antepassados, e as pessoas cresciam ali sabendo disso. As crianças cresciam sabendo que Deus os tirou de uma terra de servidão do Egito, fez o mar se abrir e eles passarem para uma outra terra, ficaram 40 anos ali e todo mais. Eles sabiam disso, sabiam que Deus era poderoso, mas nunca antes haviam experimentado isso. E isso é o perigo. Onde a gente pensa que Deus sim, ele fez no passado. Ah, eu acho que ele fez no passado, mas ele não pode fazer no presente. E nisso, nós temos uma dúvida muito grande. Será que Deus ainda tem alguma coisa para mim? O que Deus pode fazer para que eu me mova, para que esse milagre aconteça, para que eu seja usado poderosamente por Deus. E a gente tem esse sentimento que Deus nos abandonou. Se a gente tem essa visão que Deus nos abandonou, que Ele não tem mais nada para nós, nós precisamos de um coração restaurado por Deus. Nós precisamos que Deus realmente venha, nos chame, nos restaure com a sua ação transformadora. Existem muitas pessoas, até mesmo em projetos que a nossa igreja faz, a minha igreja local faz, onde a gente trabalha com moradores de rua. E uma certa feita ali, há 2 semanas atrás, numa terça, algo me surpreendeu, algo que no meu pensamento, né, que muitas vezes a gente fica preso às quatro paredes da igreja, a gente não vê uma igreja fora dessas quatro paredes. E a gente foi ali buscar pregar o evangelho e restaurar pessoas ali internando nas clínicas de reabilitação. E eu fui muito surpreendido, porque eu fui evangelizar, fui pregar, fui trazer essa boa nova, além daquele alimento, e o evangelho foi pregado para mim, através da boca de um morador de rua. Um morador de rua que era servo de Deus, alguém que tocava no louvor, alguém que pregava o evangelho, que falava. Foi algo assim, meu, isso me surpreendeu de uma forma tão grande, porque o que eu tinha para falar, ele mesmo disse quem era o Senhor, quem era Deus, o que que ele fez, sabe? Decorou versículos e falou para mim. E eu fiquei pensando, Deus, por que que essa pessoa está nessa situação? E eu vejo que existem muitas pessoas que precisam ser restauradas, pessoas que talvez tiveram umas dúvidas tão grandes dentro delas, em questão da existência de Deus, se realmente Deus existe. Ah, porque eu ouço falar que Deus faz milagre, mas ainda não aconteceu nada em mim, o Senhor não moveu nada em mim, e eu estou aqui malhando trigo. Eu estou na minha velha vida, eu estou numa vida que não existe novidade. Mas há esperança para essas pessoas, há esperança para nós, porque Deus levanta os seus valentes, dando essa novidade de vida, fazendo com que eles andem no novo e vivo caminho, vivendo de verdade Atos 29, escrevendo um Atos novo do Espírito Santo na vida dessas pessoas de uma forma individual. E principalmente, Deus levanta os seus valentes, os enviando, mesmo que julguem-se não preparados. Verso 14. Então o Senhor se voltou para ele e disse: Vá com a força que você tem e liberte Israel dos midianitas. Sou eu quem o envia. Agora pensa comigo, Gideão malhando trigo. Gideão, talvez ele não tinha aquela habilidade de luta. É um RPG que você é um personagem mais fraco possível. Ele não tem essa força. Você não dá nada para ele. Ele é um zero à esquerda. Ele não tem essa skill, essa habilidade. Eu não vou confiar nele para defender, talvez, alguém. O que ele vai se mostrar forte perante o dia mal? Mas Deus, ele usa pessoas improváveis, Deus usa pessoas impossíveis. Havia aqui um desenho muito antigo chamado Os Impossíveis, né, que eram três personagens
totalmente enfadonhos, assim, personagens que não têm aquela destreza, aquela força física, aquela agilidade, mas eles eram dentro das suas limitações, dos seus superpoderes em si, eles eram chamados os impossíveis, mas salvavam pessoas, eram super-heróis. Então eu entendo quando a gente vê essas coisas que até mesmo são até cômicas, né, como que, uma pessoa que não tem aquela skill, não é aquilo que eu esperava já alguém vestido de azul com uma capa vermelha, que salvasse e tudo ficasse bem no final, porque essa daqui realmente representa uma pessoa muito bem instruída, muito bem preparada. A gente compara a nós mesmos e as outras pessoas também. E quando a gente vê os personagens bíblicos, os heróis da fé, como é o tema dessa semana, desse mês, a gente vê que esses heróis da fé, essas pessoas que são chamadas de heróis, talvez a gente é muito enviesado, são pessoas que são perfeitas em si, são pessoas que não têm inseguranças com elas mesmas, são pessoas que nunca pecaram na vida, não, são pessoas que simplesmente são pessoas, mas pessoas que se permitiram serem transformadas por Deus. São pessoas que Deus as capacitou, Deus os enviou, mesmo que elas mesmas se julgassem não preparadas. Se a gente ficar esperando uma preparação absurda, uma nova armadura, uma Mark IV, uma armadura nova para que a gente ali consiga derrotar todos os inimigos em si, inimigos espirituais, o pecado em si, não, eu não estou preparado, Senhor, eu não consigo ser enviado, eu não posso ser enviado porque eu preciso ser revigorado, eu preciso ser revestido. A gente vai ficar aqui séculos e séculos, mas Deus ele consegue nos enviar, chamando os seus valentes, os enviando, mesmo que a gente nos diga que nós não estamos preparados, porque Deus ele traz à existência uma esperança tão grande que todas as nossas improbabilidades, elas caem ao chão. Juízes 6:15 diz o seguinte: Mas, Senhor, como posso libertar Israel? Perguntou Gideão. Meu clã é o mais fraco de toda a tribo de Manassés, e eu sou menos importante da minha família. Certamente estarei com você, disse o Senhor, e você destruirá os midianitas como se estivesse lutando contra um só homem. Isso é tão poderoso, meus amados, porque Deus ele traz à existência a esperança diante das improbabilidades. Gideão ele perguntou para Deus como que ele poderia libertar Israel. E ele afirmou em si que o clã dele, que ali Israel era dividido em tribos, em clãs, ele era de Manassés, ele disse que da tribo de Manassés, Gideão, né, ele era o cara menos importante da família. Mas Deus, mesmo quando a gente joga uma dúvida perante Deus, Deus, o Senhor não pode me usar porque eu não conheço a tua palavra como outras pessoas conhecem, eu não falo daquela maneira, eu não sei, eu sou apenas o Lucas, eu sou fraco, eu sou falho em si, eu sou menos importante. Deus ele não liga para essas questões, mas justamente quando Deus responde essas questões, é afirmando que ele estará conosco, afirmando quem ele é. Depois de restaurar essa nossa identidade, da gente descobrir que nós somos filhos amados de Deus, a ponto de pregar o evangelho, nós somos missionários em si, nós precisamos anunciar essas boas novas e nos parecermos com Jesus dia após dia, ter tentações após tentações, negando essas tentações. A gente entende que Deus sempre afirma quem ele é. Nós não estamos falando com qualquer pessoa em si, nós estamos falando com um Deus supremo, criador dos céus e da terra, aquele que se relaciona conosco e diz todos os dias, constantemente, mesmo diante das nossas incertezas, mesmo diante das nossas improbabilidades, que ele estará conosco. E ele disse isso para Gideão. Gideão foi carregado dessa missão, foi encarregado dessa missão de destruir, de dizimar esses midianitas como se estivesse lutando contra um só homem. Então, quando a gente entende que mesmo diante das nossas improbabilidades, Deus se mostra fiel, Deus se mostra poderoso, a gente entende o propósito daquilo que nós fomos criados. Deus ele chama os seus valentes para construírem verdadeiros altares. Juízes 6:32. Dali em diante, Gideão foi chamado Jerubaal, isto é, que Baal lute com ele, pois derrubou o altar de Baal. E aqui é algo bem cômico, na minha opinião, porque Gideão em si, nos versos anteriores, a gente não tem exatamente aquele limite de tempo para saber o que aconteceu nesse versículo, quanto tempo depois,
Mas eu acredito que Gideão, a identidade dele estava sendo formada, porque em alguns versículos anteriores, ele estava ali falando que ele era o mais fraco, e depois a gente acabou de ler que Gideão ele foi escondido de madrugada, ele derrubou um altar que estava ali sendo adorado Baal, ele derrubou isso, e o mais engraçado de tudo é que o apelido dele foi foi Jerubaal, foi aquele que derrubou Baal, que Baal lute com ele. Então ele foi reconhecido pelo ato que ele fez. Ele derrubou altares falsos e ele construiu verdadeiros altares. E é isso que Deus tem chamado nós. Nós somos valentes de Deus para anunciar o evangelho em uma época, em uma era de trevas. Primeiramente, a gente precisa destruir os altares falsos, os altares construídos até mesmo dentro da própria igreja em si. Nós precisamos destruir esses altares de idolatria, altares de religiosidade, para construir verdadeiros altares. E esses altares apenas um reina, que é Jesus. Deus ele levanta os seus valentes para vencerem guerras impossíveis. E aqui acontece a conclusão, o desfecho de toda essa história de Gideão. Juízes 7:22. Quando os 300 israelitas tocaram as trombetas, o Senhor fez os guerreiros que estavam no acampamento lutarem uns contra os outros com suas espadas. Os que sobreviveram fugiram para lugares distantes, como Bet-Sita, perto de Zererá, e para a divisa de Abel-Meloá, perto de Tabate. Aqui, o que aconteceu? Foi algo totalmente de Deus em si. Era uma guerra impossível. Gideão, ele teve ali os seus 300 valentes de Gideão para lutar contra milhares de outros homens inimigos em si. Deus deu uma estratégia onde eles pudessem ali gritar em alto com as suas lamparinas, para que eles pudessem marchar sobre aquela cidade de Midian, aquele momento onde os inimigos estavam, e Deus deu uma vitória tão gloriosa, porque naquele momento, quando Gideão autorizou que o exército, os 300 israelitas, marchassem, tocassem as trombetas, Deus fez um milagre muito grande, que os próprios guerreiros inimigos lutassem um contra os outros, de modo que eles nem precisaram sacar a espada da bainha naquele momento. Então foi um milagre tão grande. Deus ele tem chamado os seus guerreiros para vencerem guerras impossíveis, e a primeira guerra delas é a guerra contra o pecado, uma guerra que muitas das vezes nós pensamos que nós não iremos ganhar, porque a carne é fraca, porque sempre eu cedo aos mesmos pecados de sempre. Talvez eu tenha chamado os meus pecados carinhosamente pelo um apelido. Olha, pecado, senta aqui, tem um lugar para você. Você é um velho amigo, estou com você num relacionamento há 7 anos. Parece que você é um relacionamento tão tóxico, né? Então eu chamo o meu pecado pelo nome, e é uma guerra que eu só estou morrendo dia após dia. É uma guerra nos meus olhos impossível de ser ganho. Mas Deus tem levantado nós como valentes para guerrear contra essa guerra. Contra a guerra contra o pecado, contra a guerra contra a idolatria em si do nosso coração, contra principados, contra potestades, contra guerras internas dentro de nós, que faz com que a gente perca essa essência, que faz com que a gente esqueça que nós somos valentes de Deus, nós fomos chamados como a igreja para anunciar o evangelho. E com a história de Gideão, a gente pode entender que Deus sempre vai chamar os seus valentes. Em momentos de crise, em momentos de uma safra muito graciosa, mas principalmente para restaurar essa identidade. Deus ele chama os seus valentes restaurando sua identidade, afirmando que eles não estarão só, os dando novidade de vida mesmo diante das dúvidas que eles tenham, os enviando mesmo que se julguem incapazes de serem enviados, os dando esperança mesmo diante das suas próprias improbabilidades, para que construam verdadeiros altares e que vençam guerras impossíveis. Então Deus tem nos chamado, nós estamos aqui ouvindo o Evangelho, né? Nesse horário, numa plena segunda-feira, nós estamos aqui porque nós entendemos que diante de nós está um Deus que nos capacita. Sobre as nossas mãos está aqui a nossa espada da fé, está toda a armadura de Cristo para que a gente vença o dia mal e nos mantenhamos firmes perante esse dia mal, para que a gente derrote todas as frustradas tentativas de Satanás, para que a igreja não marche,
para que a igreja não seja frutífera, mesmo diante em um mundo tão pecaminoso, um mundo onde uma forma de conhecer a Deus se tornou mera filosofia de mortais, filosofias de pensamentos vãos, pensamentos pecaminosos que conduzem milhares para trevas. Mas Deus nos chamou, porque nós temos essa certeza que quem nos chamou realmente não é uma pessoa, uma influência em si, alguém que a gente segue por conta de alguns frutos que ele fez, mas nós somos chamados pelo próprio Deus, que todos os dias coloca em nós, todos os dias nos dá esse fôlego de vida e principalmente derramou sobre todos nós que recebemos Jesus como Salvador, o Espírito Santo, que a gente é encorajado por ele, encorajado primeiramente a guerrear contra nós mesmos, a produzir o fruto, a sermos fiéis na nossa vida, nas nossas amizades, sempre mostrando o evangelho, sempre dando frutos, servindo a nossa igreja local. Então nós somos valentes de Deus e que Deus venha fazer com que a gente não desfaleça nesse caminho, que a gente não tema esse dia mal e que a gente sempre saiba que é uma guerra, essa guerra não terminou e nós precisamos lutar com todas as nossas forças, porque nós cremos que o nosso general, ele continua sendo Cristo. Amém?